Então, para todas as aplicações, dinâmica molecular pode ser utilizada. Onde é que ela está, né, dinâmica molecular, dentro do espectro, né, de determinado de simulações que a gente pode fazer? Eu acho que todo mundo já está cansado de ver esse gráfico aqui, mas ele ainda assim é válido, né, para se explicar onde que está a dinâmica molecular. A dinâmica molecular está aqui, vocês estão vendo meu cursor. Dinâmica molecular, deixa eu... laser pointer. Dinâmica molecular na escala, né, de que o que é que a gente pode modelar em termos práticos, né? Ela está aqui na escala entre nano e mesoscala. Né? Está aqui, vamos dizer, entre os angstroms, que é 10 a menos 10, e uns 10, 100 nanômetros. Um pouco mais além disso já fica complicado. O máximo de átomos que eu já modelei com dinâmica molecular foi 1 milhão de átomos, mas realmente só com os novos cálculos, os novos GPUs, né, que você consegue chegar lá, porque senão, se você for fazer cálculo só com CPU normal, você não vai chegar lá nunca. Um nanosegundo demora uma eternidade. Então, você tem o mais difícil, né, o que demanda mais computacionalmente, é o ab initio, né, é você modelar os elétrons, né, a nuvem eletrônica dos materiais. E você vai fazendo progressão, tem o REAX que está entre os dois, tem o clássico MD. O Monte Carlo está junto aqui com a MD também, junto com a dinâmica molecular. Aí você passa para cost-graining, né, que é quando você agrupa determinados grupos de átomos, né, entre glóbulos, né, ou bits. Tem uma controvérsia, né, se modelos de átomo unitários são ou não cost-graining. Eu não considero cost-graining, é só um grupamento muito pequeno para ser considerado cost-graining. Cost-graining já é para 4 para 6 átomos. Aí depois você tem as outras modelagens, né? O multifase, contínuo, FMs, tem tudo isso aí que a galera também que sabe fazer, mas que você consegue chegar na macroescala, né? Tem as vantagens e desvantagens de cada técnica, né? Você poder ir com as escalas de tempo maiores, né? Quanto mais você chega aqui no contínuo, você consegue realmente chegar na escala de segundos, até mais do que segundos. Quando você vai para ab initio, já é o contrário, você está ali na nanosegundos. Então, fenômenos que precisam de muito tempo de maturação não podem necessariamente ser modelados por ab initio, ou ab initio com alguma outra coisa, né, que a gente vai falar depois. Vamos falar um pouquinho de mecânica estatística, né? Que você pôs essa citação clássica do livro do Goldstein. Né? Então, ele é que Ludwig Boltzmann demorou a vida dele toda estudando estatística mecânica, depois tirou a própria vida. Depois o Paul Ehrenfest fez o mesmo em 1933, também tirou a própria vida. E agora é a hora da gente, né? Então, para a primeira coisa, a gente entender o que é um fenômeno microscópico, o que é um fenômeno macroscópico e o que é a estatística, a mecânica estatística faz, né? Então, o microscópio é aquele que a gente consegue visualizar no nosso computador quando a gente está fazendo a simulação, né? Que é os átomos em si, como que eles interagem entre eles, quais as energias que estão sendo trocadas ali, quais são a velocidade desses átomos e como que ele interage com o ambiente. O grande desafio, né, é você olhar para essas propriedades e você correlacionar elas com propriedades macroscópicas. Beleza, eu consigo aqui determinar como que meus átomos estão se movendo, as velocidades deles, mas o que é que isso quer dizer em termos de temperatura? O que isso quer dizer em termos de pressão, energia, difusividade? Esse tipo de coisa que é o que você quer, no final das contas, como um fenômeno macroscópico. Né? Então, a mecânica estatística ela faz isso, ela faz uma ponte entre esses dois mundos, né? Entre o mundo microscópico, que você tem posições, velocidades e forças, e o mundo macroscópico, que você tem temperatura, pressão, energia, potencial químico, essas diferentes grandezas. Né? Então, a gente vem na parte do ensemble.
Acho que o ensemble talvez é um dos conceitos mais difíceis de você colocar na cabeça, né? O que é um ensemble. Mas você pode pensar nele, né? Como se você fosse o seguinte: você tem vamos dizer assim, você tem na Alemanha aqui, né? Um sistema, ou no seu computador também, moléculas, né? Você consegue ver um snapshot, né, desse sistema aqui. Só que esse snapshot ele está mostrando, vamos dizer, essas moléculas nesse determinado estado. Aí vamos dizer que você queira ver a energia dessas moléculas nesse determinado estado aqui. Quer dizer que esse snapshot aqui vai te mostrar a energia final, né, o balanço energético, né, desse material aqui dentro, né, vai te dizer que a energia interna dessas moléculas é essa configuração aqui. É difícil você fazer isso porque essas moléculas podem se organizar de outras formas, né? Vamos dizer que elas estão todas aqui no canto desse elemento. A energia vai ser muito maior. E aí, quer dizer que agora essa que vai ser a nova energia do material? Qual que é realmente a energia verdadeira? Então você tem que fazer uma análise de várias diferentes possibilidades que essas moléculas vão estar arranjadas e analisar a energia de cada uma delas. E quando você vê essas diferentes, distintas possibilidades que estão lá, com a probabilidade de cada uma delas ser presente, porque como eu falei no exemplo das moléculas estarem todas aqui no cantinho, isso é probabilidade muito pequena, né? Porque a entropia seria muito baixa, né? A entropia muito baixa, o sistema está muito localizado, muito bem organizado, né? Então, você tem que você tem que ver quais as diferentes configurações e as diferentes probabilidades delas. Mas, enfim, vamos imaginar que você tem aqui o seu LMI, né? Você tem aqui a sua configuração de moléculas, que elas estão isoladas, né? Você não está trocando energia com o ambiente. Então, aqui a gente está vendo só a energia interna, né, delas. E agora você vai ver nesse sistema quais são os diferentes estados possíveis dessas moléculas. Então, você pega, sei lá, você tem 3 moléculas aí dentro, né? Você vai ver que a diferentes estados possíveis dela seria a multiplicação, certo? Dos diferentes estados energéticos que essa molécula pode ocupar. Então, essa aqui vamos dizer assim, a base de você entender a mecânica estatística do sistema. Então, você aplicando, né, um LN de um lado e de outro, né, para você ver qual é o número total de estados do sistema, você vê que é basicamente a soma do logaritmo dos determinados estados. Para você saber, né, qual é o valor de energia mais provável, né, desse seu sistema, e no caso que eu considerei, né, você ter um sistema de... Eu que eu subdividi isso aqui em energia 1, energia 2, mas tem várias possibilidades energéticas dos seus sistemas. Então você quer saber, será esse aqui é o mais energético, esse teu energia 1? Então você vai ter que tentar maximizar ele, né? Então você vai ver a derivada, né, dos diferentes estados, porque quando você está no estado mais energético, ou no estado mais básico, né, você vai ter o seu sistema mais desorganizado, né? Você vai ter o maior número de possíveis de estados das suas moléculas lá. Então, seria quando você tem um LN, né, desses números de estados aqui, igual a zero, basicamente a derivada dele. E isso aqui, quando você coloca de volta nessa equação, dá isso aqui. O que é que isso aqui quer dizer, na verdade? Basicamente, isso quer dizer se você tivesse um sistema, um subsistema aqui de energia E1, junto com o subsistema de energia 2, você teria uma transferência energética entre esses dois até que você conseguisse esse equilíbrio. A grande sacada, né, do Boltzmann é aqui que vem a Wild Entropy Appearance, foi ele correlacionar a entropia a essa transferência de estados de desorganização. Então, a entropia, no caso, seria a constante de Boltzmann multiplicada por esses diferentes números de estados não degenerativos de um sistema. Aí você pega da termodinâmica, né, que essa equação aqui, você vê que 1 sobre T é o d-ROM ds de energia.
É que você pega aqui dessa equação, isso aqui vem que um fator beta, né, seria 1 sobre o KB, essa equação aqui, sobre a temperatura. Isso daqui é basicamente uma das maiores básicas da base da termodinâmica, porque você consegue correlacionar uma grandeza térmica, né, uma grandeza macroscópica, a estados de organização de um sistema microscópico. Então, esse aqui é o grande link, né, que você tem. Daí você tem várias complicações, expande, né, porque você está considerando um sistema mais básico, que é o microeconômico, quando você tem uma isolação da energia. Então, você depois faz outras coisas, né, que você, por exemplo, para você ter uma probabilidade de diferentes estados, né, para você encontrar um sistema no estado I, a probabilidade dele de estar lá é dado pelo número, né, que tem aqui o número de estados não degenerativos, pela soma dos diferentes números de estados não degenerativos de diferentes energias. E depois de alguma matemática, né, que eu não vou fazer isso tudo, então basicamente você chega que a probabilidade de encontrar um sistema é dada por isso aqui, que é a distribuição de Boltzmann, né? E a energia média do sistema é dada pela somatória, né, das energias individuais de cada um, vamos dizer assim, dos estados, nos snapshots do ensemble, multiplicado pela probabilidade da distribuição de Boltzmann, que é o que eu falei, né? É como você imaginasse que você tem diferentes snapshots multiplicados pela probabilidade de ele existir, né? Esse snapshot existir. Estou falando muito rápido isso daqui tudo, né? Tem qualquer livro de o Frank Smith, o Tuckerman, todos eles falam muito melhor do que eu estou falando aqui, inclusive. Mas o que é interessante de se ver disso daqui é a derivação dessa quantidade aqui, né? Que é a função de partição, né? Função de partição, que é que é para o estado de microeconômica dado por isso daqui, né? Ela é diretamente relacionada a uma energia também macroscópica, né? Que é a energia de Helmholtz. E para qualquer outro observável, né? Qualquer outra grandeza, você pode obter um valor macroscópico, certo? A partir da medição microscópica da energia, né, no caso, e do estado que ele estiver e correlacionado com a função de partição. Mas, enfim, deixa para lá. O que o meu objetivo aqui era basicamente mostrar que tem uma ligação entre o estado microscópico e o estado macroscópico, que o que a gente está vendo no computador ali não é só moléculas se batendo ou moléculas adsorvendo, mas tem uma base matemática relacionada à transferência de um estado microscópico lá a uma propriedade macroscópica. Essa é E o que isso tem a ver com a dinâmica molecular? Porque o que eu falei são de moléculas meio que paradas no tempo, né? Não tem nenhuma relação com o tempo. Isso daí é você verificar diferentes estados do sistema no espaço. Mas o que é legal, você vem com a teoria, que é a teoria da ergodicidade. Né? Essa teoria, você basicamente assume, certo, que com tempo infinito, você consegue fazer uma amostragem do seu espaço configuracional, quer dizer, de onde que as suas moléculas ou dos seus átomos vão poder estar no sistema. Então, basicamente, você, dado determinado tempo que você consegue fazer uma amostragem pelo tempo, da mesma forma que, por exemplo, Monte Carlo consegue fazer uma amostragem pelo espaço. Então, o que Monte Carlo está fazendo é pegar uma molécula, colocar em um lugar, depois tirar essa molécula dali, colocar em outro lugar, etc, etc. Então, o que ele está fazendo é uma amostragem de espaço, né, que é uma amostragem configuracional. Isso, com a teoria da ergodicidade, diz que a dinâmica molecular consegue fazer coisa parecida, mas amostrando o tempo. A limitação, né, de ambos os casos, né, de você fazer essa amostragem, tem a ver com o equilíbrio, né, você saber se esse tempo foi suficiente.
Se você está tendo também efeito de imitação de espaço, né? Se você está conseguindo modelar o suficiente o que está acontecendo. Então, isso vai muito da pessoa que está modelando, né? Do cientista ou do aprendiz de cientista que está modelando. E também se precisa de um grande número de trajetórias, precisa de sempre uma amostragem grande para uma convergência no final da energia. Agora, vamos passar um pouco para técnicas de sampling, né, de amostragem. Como é que você vai, né, amostrar essas interações? Porque você, como eu falei, você precisa mapear essa energia de alguma forma. Como que você mapeia? Como eu falei pelo Monte Carlo ele vai pegar, colocar, que a gente tem aqui, né, o que você chama de PES, né? Não aquele do computador, mas ou do videogame, mas o potencial de Potential Energy Surface, né, que é a sua assim, landscape, né, de energia do sistema. E para fazer essa amostragem dessa energia, imagina aqui que, sei lá, que você tem átomos aqui, né, ou um material inteiro, né, aqui. Você está tentando medir qual é a interação de determinada molécula com esse material. Então, você pode simplesmente colocar essa molécula em determinados lugares e, em função de como essa energia vai ficar, você pode traçar aqui, beleza, aqui é o estado mais provável. Ou você pode fazer como a dinâmica molecular, que ela vai basicamente tentar amostrar essa energia ou o estado mais energeticamente favorável a partir vamos dizer assim, do movimento de um determinado átomo ao longo do tempo. E inclusive essa foto aqui, ela mostra um dos perigos, né, da dinâmica molecular. E também um pouco do Monte Carlo, que é você ficar aqui, você não sair daqui, que é um estado de mínimo energético, mas não de mínimo energético local, mas não mínimo energético total, né? Mas vamos lá, vamos admitir que a dinâmica molecular ela vai acessar todos os estados de energia, que ela vai no final te dar um estado de equilíbrio, que é aqui, né? Onde está vamos dizer assim, a sua base do seu potencial. E como eu já disse, né, a hipótese ergótica, né, de ergodicidade é que se você tiver tempo suficiente, né, você vai conseguir visitar todos esses determinados estados aqui até você chegar no estado de equilíbrio que você vai quantificar lá. Monte Carlo, só para dar um pouquinho de diferença, porque todo mundo, acho que a maioria aqui sabe que é Monte Carlo, né? Basicamente é baseado em movimentos aleatórios, essas determinadas partículas e que você vai aceitar ou rejeitar essas determinadas partículas de acordo com o algoritmo de Metrópolis, né? As vantagens do método de Monte Carlo seria que ele é um pouco menos passível de de você ter esses locais de mínimo aqui, porque ele vai tentar acessar diferentes configurações. E ele também permite, né, você pegar alguns fenômenos, por exemplo, a dissociação. A dissociação em si ela não é possível de ser medida, né, com a dinâmica, porque você não tem como colocar um dos ensembles, que é o ensemble MIVT, né, pelo menos eu não sei ainda como, com uma dinâmica molecular. E as desvantagens, né, do Monte Carlo é que ele não te dá nenhuma informação de propriedades dinâmicas. Ele não te dá informação da difusividade. Ele não te dá informação assim, de fenômenos térmicos, né, do material. Então, ele só vai te descrever o equilíbrio termodinâmico. Não vai te descrever outras propriedades, né, mas se fala, independente do tempo. Ou viscosidade, é uma das grandes que eu estava pensando aqui. Viscosidade, difusividade, enfim.
A dinâmica molecular, ela é determinística, né? Você consegue obter as relações a partir das equações de Newton e e ela tem uma correlação natural com o tempo, né? Então você consegue obter essas diferentes propriedades. Eu vou falar muito mais da dinâmica molecular depois, então vou dar os pros e cons depois, tá? Vou falar agora um pouquinho do enhanced sampling. Enhanced sampling, na verdade, pode ser aplicado tanto para Monte Carlo quanto para dinâmica molecular. Por que que ele está aqui? Porque eu estou falando de técnicas de amostragem, né? Monte Carlo é uma delas, dinâmica molecular é outra delas. Enhanced sampling é você, vamos dizer assim, direcionar a sua amostragem. Como eu falei, você pode ter esses mínimos locais que você não quer ter, né? Ou você pode ter também, às vezes, um determinado fenômeno que você quer analisar, que ele está aqui. Você tem, sei lá, você quer saber como que se formam hidrocarbonetos dentro de uma zeólita, no caso, né? Então, você está interessado em saber como que essas moléculas que estavam em determinado estado energético, que era ok, mas precisam passar por um estado, uma barreira energética muito alta para chegar do outro lado. Então, como é que elas vão interagir passando por essa barreira se você não colocar nenhum tipo de potencial externo, né? O que a ciência sempre faz, na verdade, é isso. Vocês tentam analisar, vamos dizer assim, tentam sair de um mínimo local a partir de adição de potenciais, né, de forças externas ao sistema. No caso da metodinâmica, isso é dado por você acrescentar a cada passo, né, em determinados números de passos, uma gaussiana de energia no sistema, como vocês mais ou menos estão vendo aqui, uma gaussiana. E esse sistema vai ter cada vez diferentes amostragens, né? E no final das contas você consegue analisar toda a energia potencial dele e consegue, vamos dizer assim, obter um fenômeno que está aqui, ao invés de ficar preso aqui, né? Umbrella sampling já é um pouco diferente. É, você já precisa ter, vamos dizer assim, quebra de uma determinada, que se chama de variável coletiva, né? Que é como que você quer analisar o seu sistema, se for uma reação, por exemplo, a distância entre dois grupos de átomos, se for uma adsorção, a distância do sítio adsortivo para uma molécula de um que está muito afastada. Então, você vê essa distância, você quebrar ela em diferentes partes e você, no final das contas, fazer uma média, né? Isso. Então, tem diferentes métodos. Tem Replica Exchange, Alchemical Transformations, FP, tem várias outras coisas para você fazer essa amostragem do seu sistema de uma forma mais, assim, avançada, equilibrada. Quando que usar o quê, né? Você vai usar o Monte Carlo quando você quer um equilíbrio rápido, né? Como eu disse, ele é muito bom para mostrar equilíbrio. Então, você quer chegar lá rápido, vai para o Monte Carlo. Quando você tem alguma coisa que não está mudando tanto no tempo, por exemplo, quantidade de sortido, né? Você tem uma molécula que absorveu lá, no equilíbrio, né? Ela não vai mudar muito com o tempo, a quantidade vai ser a mesma. A dinâmica molecular ela já é mais utilizada para propriedades dinâmicas, de fusão, como eu falei, por viscosidade e várias outras. Tá. Eu me lembro muito de quando saiu essa música do Calvin Harris, né? So Close to Your Nose. É aquela coisa, vamos falar do force fields e potenciais interatômicos, né? O que é um force field? É uma coleção, é um campo de força, é uma coleção de equações, né, usadas para você tentar, lembra daquela PES, né, daquela energia do teu sistema? É você tentar mostrar aquela energia usando equações, né, básicas, usando equações que são simples de você calcular usando um computador. Então, é basicamente você aproximar a sua equação, ou as suas energia quântica, né, por meio de uma área de energia potencial, potential energy surface. Então, você
basicamente quebraria, né, a energia potencial em dois termos, que é a energia potencial dada por ligações, ou ângulos, ou torções, ou seja, tudo que for interno a uma molécula, e as energias que forem non-bonded, né, que são aquelas energias que são entre a molécula e outra que não está ligada a ela. Então você tem aquela energia, vamos dizer assim, interna a uma molécula, mais energia externa. Isso aqui você te daria, no caso, o teu potencial total, né? O potencial total do sistema. Aí você tem aqui os termos de ligados, né? Os termos de inerente interna da molécula. Né? Mostra as interações intramoleculares, né? E você pode calculá-los usando, usualmente se usa funções harmônicas, né? E deixa eu ver se tem aqui não sei se eu consigo, que o meu dedo está quebrado, não sei se eu consigo botar aqui, esquerda, não, essa direita. Exato. Vocês imaginem aqui um potencial, certo? Que droga. Desculpa, minha coordenação está horrível, meu dedo está quebrado, mas vamos lá. Imagine um potencial harmônico aqui, tá? Aqui é a energia, aqui é a distância. Então, imagine que você tem aqui um potencial harmônico. O que você tem uma molécula entre dois átomos, na realidade, certo? Como que eles estão interagindo entre eles é o seguinte. Imagina que você tem aqui a distância entre no eixo X, a distância entre um átomo A e B, essas duas partículas aqui. Então, quando você aproxima elas muito, né, você começa a ter um overlapping das energias, das diferentes nuvens eletrônicas. Né? Isso vai causar uma repulsão muito forte das partículas. Então, as partículas vão estar com um potencial muito positivo, um potencial repulsivo lá em cima. Aí, quando você tem essa distância mais alongada, você consegue ver que elas, beleza, tá um potencial mais, começa a ficar mais negativo, né? Ou seja, as moléculas começam a ficar mais confortáveis, né, nesse lugar, até que você chega num determinado ponto, que esse ponto que é o ponto de mínimo energético, logicamente, porque é o ponto de ligação, onde realmente as moléculas estão ligadas. E quando você começa a tirar essas moléculas uma das outras, né, acontece isso aqui, né, que ela começa a ter uma energia repulsiva, porque elas querem voltar àquele estado de ligação. E conforme você vai tirando essas moléculas uma de perto da outra, elas vão realmente aumentar a repulsão até que chega um ponto que acontece aqui, né? Que é a quebra da ligação. Então, o que você consegue tentar fazer nesses potenciais, no caso desse daqui, né? É você tentar reproduzir esse seu well energético, né? Essa poça energética, a partir de uma função como essa daqui, que ela vai ser muito boa aqui, mas ela não vai ser tão boa aqui. Mas, para a maior parte dos casos, as moléculas estão aqui, realmente. Né? As moléculas estão em um estado menos excitado. Né? Elas estão ali interagindo entre elas. Mas você pode ver aqui já uma das limitações do campo de força. Né? O campo de força não vai conseguir representar a quebra de uma ligação. Então, essa é uma das maiores limitações do campo de força. Por isso que eles não vão poder nunca mostrar como é que uma reação está acontecendo. Né? Então, você tem também, entre esses termos, os ângulos, né? Você tem como é que essas moléculas, uma partícula, vai ter os átomos, basicamente fazendo esse movimento de angular, né, aqui, e torções. Né? Torção, basicamente, você consegue mostrar as interações por meio de equações trigonométricas, a maioria delas por meio de cosseno. Né? Como assim? Por quê? Imagina que você tem aqui, sei lá, butano. O butano, ele teria um grupo CH3 aqui, no caso, outro grupo CH3 aqui,
CH2, CH2, né? Um estado de maior, vamos dizer assim, de pico energético positivo, né, ou seja, repulsivo, seria quando esses dois butanos aqui estariam nessa configuração. E se você mudar esse ângulo aqui de torção, né, esse ângulo torsional, vamos dizer que esse outro grupo metil esteja aqui, já vai estar no estado de mínimo energético. O que isso quer dizer para o teu potencial? Seria algo meio que uma cossenoide, né? Então, de acordo com esse teu ângulo sigma. Por isso que você representa as torções por meio de cossenos, né? Porque você tenta reproduzir esse estado de oclusão ou não entre determinados átomos. A gente vai agora para as partes de non-bonded, né? Ou seja, para aquele termo energético de moléculas ou partículas ou átomos que não estão conectados entre si. E você tem o mais clássico de todos, né, que é o Monte Carlo, que é o potencial 12,6, que você modela diferentes átomos usando um termo dispersível, né, que é esse carinha aqui, que é o positivo, que ele basicamente é o que vocês estão vendo aqui em vermelho nesse gráfico. Então, se você pega só o termo repulsivo, né, ele vai dar algo como isso aqui. Se você pega só o termo atrativo, que é o 6, ele vai dar o em azul aqui. E o mais interessante é que quando você está com um determinado valor, né, desse epsilon e sigma, em função da distância, você vai ter regiões que são mais onde a parte repulsiva é mais importante, regiões onde a parte atrativa é mais importante, né? E esses parâmetros aqui, eles são realmente arbitrários. A parte dos termos tem grupos, tipo o grupo do desenvolvedores do Dryden, do FF, do APLS. Tem um monte de gente que tenta desenvolver esses dois parametrozinhos aqui, o sigma, desculpa, o sigma e o epsilon, né? E esse sigma e epsilon, geralmente o que se tenta fazer, né, é se tentar correlacionar essa curva aqui, a curva do potencial, com curvas de mecânica quântica. Por exemplo, vamos dizer assim, interação entre a água, uma molécula de água, e um átomo de ferro, né, presente numa MOF, vamos dizer que seja a 1100. Então, inclusive, você pode derivar esse seu epsilon, esse seu sigma, né, tentando correlacionar esse potencial gerado por essas equações a um potencial, vamos dizer, obtido por mecânica quântica, por Query, né, mecânica quântica. Então, basicamente, você vai tentar ver, usando, vamos dizer, Gaussian ou qualquer outra coisa, você vai tentar ver esse teu potencial energético, que você vai derivar a partir de diferentes distâncias, e você vai tentar ver como que você consegue colocar esses dois parâmetros para você adequar esse teu pulso potencial. Paulo, isso funciona sempre? Não. O Indiana Jones, ele é bom para a maior parte, né, dos casos de pesquisa, mas se você tiver, por exemplo, essa interação que eu falei entre o ferro e uma molécula de água em um sítio de uma MOF, né, um sítio não saturado, esse teu well aqui, esse teu potencial, ele é muito, assim, é muito negativo, ele é muito brusco, né? E você não consegue modelar isso usando o Newton Jones. Então você pode usar outras funções, como o Buckingham. No Buckingham você já tem 3 parâmetros, que é o A, o B e o C aqui, e você já consegue melhorar um pouco essa tua modelagem. Porém, né, o Buckingham tem um problema muito sério, que é que você teria que parar ele aqui, né, porque tudo que for daqui para cá é não físico, né, porque é dado pela equação exponencial, em determinado momento vai fazer esse potencial levar para baixo. Então, você teria que truncar, vamos dizer assim, o Buckingham.
Mas, enfim, só para dizer que você pode ter diferentes tipos de termos de potenciais para as interações não ligadas, né? As interações, essas non-bonded interactions. Aí você tem... Isso são para energias expressivas, né, gente? Isso só por causa de interação Van der Waals, né? Mas, logicamente, você tem moléculas que estão... você tem átomos que têm cargas, né? Que são polarizados, né? Para isso, você tem o seu termo coulombico, que é aquele que você vê em eletromagnetismo normal, que é só você pegar a seu termo de energia dado pela equação de Coulomb. Você faz aquela somatória de todos os átomos da equação de Coulomb. Esqueci de falar uma coisa, né? Quando você está você está computando essas interações, você tem que fazer o que se chama de cutoff, né? Você tem que parar essas interações a partir de um determinado valor. Você vê que, sei lá, a partir de 10, 12, esse valor está muito próximo de zero e não vale a pena, em termos computacionais, você tentar ver essas interações para distâncias muito longas. Né? Você só fazer o teu sistema ficar muito lento, né? A computação das forças ficar muito lenta. O mesmo se dá para uns termos coulomбicos. O problema é que, diferente da Jones, que você tem termos 12, 6, né, são termos que a energia cai mais rapidamente com a distância, não é o caso que você tem 1 sobre R, né? Então essa sua energia ela vai decair muito lentamente com a distância. Então não vai ser tão, assim, se fosse aqui, né, no caso, seria algo, sei lá, algo assim. Ela vai cair um pouco mais lentamente. Então isso quer dizer então que eu preciso de cutoffs maiores? Não necessariamente. Você pode fazer outros tipos de abordagens, né? Ou você faz o cutoff em si, né, que é o método de cutoff, ou você faz a Hayward summation, ou você faz a particle match Hayward summation, que é basicamente você pegar a sua célula unitária. Ao invés de você trabalhar no espaço normal, né, que é o espaço de R, você trabalha com o que é chamado espaço recíproco, que é 1 sobre R. Que você vai usar uma transformada de Fourier para fazer isso daí. E depois você vai você vai fazer uma inversão na transformada para obter os valores normais. Isso é fácil, Paulo? Não. Não vou dizer que isso é fácil, é um inferno para você entender e para você aplicar. Mas tem gente que trabalha nisso, né? Tem desenvolvedor que faz isso e coloca no software, então, ótimo, funciona. Então, como que eu vou obter essas minhas cargas aqui? Quais são os valores dessas cargas? Também são valores aleatórios, que nem aqui o Epsilon e o Sigma, que eu vou tentar fazer um fitting, ou então vou tentar fazer... Se você se chama Sofia Caleiro, você vai tentar falar com os anjos e tentar encontrar esses valores aí? Não. Você consegue obtê-los por métodos quânticos, né? Métodos de Crane. Então, você consegue derivar a partir de, basicamente, cálculos de energia, né, dessas suas moléculas, e depois você vai pedir, por exemplo, para você fazer uma população dessas cargas que correspondam a esse estado energético de equilíbrio. Tem vários métodos para fazer isso, Chalpy-G, você tem também as cargas de Mulliken, assim, tem vários tipos de métodos para fazer você obter essas cargas. Né? Exemplos de campos de força que já estão por aí, né? Então, como eu falei, tem vários grupos que fazem essa coletânea de sigma, epsilon para vários tipos de átomos e vários tipos de moléculas. Né? Então, você tem o AMBER, o OPLS, 3A, desculpa, né? O PS4, 5, o AA, o GROMOS, o GAF, que é o Generalized Amber Force Field, ou você tem o CGFF, o Smirnov, OpenFF, você tem realmente
uma diversidade abissal de force fields por aí. Esses são os force fields gerais, né? Para assim, uma vasta gama de átomos. E além disso, você tem também os force fields para uma molécula, né? Às vezes você tem, ou, por exemplo, force field de Harris para o CO2. Você pega só para aquela molécula de CO2, você vai tentar ver várias propriedades dela, por exemplo. Usualmente, os melhores campos de força são aqueles que tentam relacionar então, tentam se relacionar às propriedades de equilíbrio líquido-vapor. Né? Então, esses aí são os melhores. Né? O Harris, por exemplo, é muito, muito bom para o CO2. Além disso, você tem agora os Machine Learning Force Fields, né? Que estão sendo desenvolvidos e que basicamente tentam correlacionar dados de QM, né, de mecânica quântica, né, esses campos de forças. As equações deles são diferentes e usam também neural networks, são troços completamente diferentes. Para falar a verdade, eu estou estudando isso daqui, então não sei totalmente ainda como que isso funciona, mas eu vou chegar lá um dia. Quais são as limitações também do campo de força? Eu falei uma, né, que é você computar essas coisas por meio de campo de força. Uma delas é que você não vai poder obter esse fenômeno de ligação, de quebra ou de formação de ligações, né? Você precisa fazer esses parâmetros, eles têm que ser obtidos, né, de databases. Você vai ter todo um trabalho para você obter esses parâmetros. A maioria deles, né, você não obtém a polarização do sistema. Alguns obtêm, né? Você tem um Amoeba, por exemplo, que é um campo de força em que você conta a polarização. Mas só que com isso você já vai fazer o sistema ficar mais lento, né? Às vezes uma ordem de magnitude mais lento, mas você pode contar essa polarização. Uma outra limitação tem a ver com cutoff, né, que eu falei aqui anteriormente. Se você tiver, vamos dizer assim, você tiver uma molécula, no caso aqui, água, você tiver aqui uma célula unitária um tamanho desse quadrado aqui, e você mandar um seu cutoff aqui muito grande, quando você faz uma projeção dessa célula unitária em determinados, nos diferentes eixos, né, o que você vai ter no final vai ser que essa molécula vai estar interagindo com ela mesma. Né? Então, uma regra, né, seria que esse raio aqui, o seu cutoff, não pode ser maior do que a metade da célula unitária para que essa molécula não encontre outra. Ou seja, não encontre a si mesma outra coisa. Porque aqui a gente está falando de uma outra coisa que se usa, que é a Periodic Boundary Conditions, né, ou PBC. Que droga, não estou conseguindo escrever isso. PBC. Então, é uma forma de você conseguir, vamos dizer assim, trabalhar com sistemas infinitos, né? Um sistema muito grande, por exemplo, uma poça d'água para a simulação molecular é um sistema infinito, né? Porque você está falando de átomos, então você tem ali, sei lá, quantos mols de água lá dentro, uma poça d'água. Então você vai, sei lá, para você conseguir essas propriedades, você teria que trabalhar com uma amostragem que possa, vamos dizer assim, ser expandida, né? Que seria o próprio conceito de célula unitária, e você teria uma borda unitária. Continuando aqui para o que a gente veio, né, no caso, que é a dinâmica molecular em si. Existe um caminho, né, para você fazer você analisar, ou você fazer do zero, né, uma dinâmica molecular e obter os resultados. Né? Você tem a modelagem, que é o primeiro passo. Você construir essas moléculas, construir o seu sistema. Depois você vai inicializar o seu sistema, basicamente você vai atribuir uma determinada velocidade, determinada energia, ou minimizar o seu sistema, né? Depois você vai fazer a análise das forças do seu sistema, das suas moléculas, dos seus átomos, e depois você vai integrá-los ao longo do tempo. E isso daqui é um loop, né? Então você vai continuar fazendo isso daqui
até você obter o equilíbrio. Uma vez que você obtém o equilíbrio, você vai para o passo 5, que é a análise. Então, na verdade, isso daqui não é uma rodovia bonitinha, na verdade, isso aqui é uma rodovia com um labirinto aqui no meio, que você vai ficar basicamente rodando entre o cálculo das forças, integração, cálculo da força, integração, cálculo da força, integração, até você obter o seu equilíbrio ou o número total de tempo que você colocou lá. Né? Então, o que vai determinar isso daqui, você não tem um critério para você dizer, eu cheguei aqui. O seu critério vai ser o seu tempo. Você vai colocar um tempo lá e você vai analisar depois de um tempo como que for, se você realmente atingiu o equilíbrio de acordo com a energia do teu sistema. A modelagem em si, né? Como que você pode fazer isso? Você pode fazer a sua modelagem usando os softwares como o Material Studio, o Maestro, o Avogado, ou vários outros softwares que te dê essa GUI, né? Que te dê uma plataforma que você possa visualizar os dados. Isso é realmente muito interessante, né? Muito importante você ver o que você está fazendo, né? Tem gente, eu conheço gente que não precisa ver, que realmente consegue modelar do zero todo o material sem nem olhar com o que está sendo feito. Né? Isso é o que se chama de automated modeling. Né? Você pode usar softwares como RDKit, OpenAI, que é pago, mas você pode usar de graça na academia, quando é alguma coisa acadêmica, um grupo acadêmico. Você tem o OpenFF também, que pode ser utilizado para você fazer essa modelagem. Mas modelagem não é só criar molécula, né? Você criar a molécula e você ou sólido, o que seja, e você também atribuir a chamada topologia, né? Que é o quê? Você ditar quais átomos, né, que vão ligados a quais, né, se eles estiverem ligados, quais átomos vão estar interagindo com quais átomos, quais são esses valores de epsilon e sigma deles. Então, isso é a chamada topologia, e muitas vezes não é uma coisa tão fácil, né, de você criar essa topologia. Tem vários meios de você criá-las automaticamente. Né? Um deles é o Maps Interface, se você estiver usando Maps. Né? Ou você pode usar o próprio OpenMM, né? Alguns deles já são mais inteligentes, já conseguem ver a partir do agrupamento dos átomos, né? Como que quais seriam os determinados essas topologias, né? Esses parâmetros. Né? Inclusive, que é o que eu estou querendo deixar para o tutorial da próxima vez, seria o OpenMM, que ele já consegue criar a molécula do zero usando só uma que se chama de smarts, né, que é basicamente você é uma representação, sei lá, um butano seria C, 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 C. A partir disso daqui, ele cria a molécula de butano, ele cria vamos dizer assim, os parâmetros que estão entre esses determinados átomos de carbono e os hidrogênios que estão implícitos e tudo, enfim. Tem vários modos de você criar, você fazer a modelagem do seu sistema. Os cálculos de força, né? Como eu falei, você tem também é uma equação de Newton, normal. Então, isso daqui, inclusive, é uma das coisas mais básicas. Isso aqui é o termo de força, né? Que é a massa vezes aceleração, igual a derivada desculpa, o gradiente do teu potencial, né? Então, o potencial ele é vetorizado, né? Porque, como eu mostrei naqueles gráficos, naquelas figuras, você tem um potencial que ele é dependente da tua distância, né? Então, é vetorizado, você precisa colocar aqui um gradiente para você obter uma força, né? Que é uma grandeza escalar. Então, desculpa, força é uma grandeza, força é uma grandeza vetorial. Então, você precisa colocar aqui o gradiente para você obter também isso em uma variável de R. Né? Então, o potencial ele é obtido a partir dos termos de campo de força, né? Por isso que você vai ter o trabalho de criar um campo de força. As forças são obtidas a partir do potencial, e você depois vai resolver numericamente isso daqui
como, Paulo, você vai resolver numericamente, e como que as novas posições vão ser obtidas usando integração do tempo. Então, você usa coisas como o algoritmo de Velocity Relay, o Leapfrog, que eles basicamente vão te fazer obter uma nova posição a partir da posição anterior, da velocidade anterior, no caso do Velocity Relay, e a partir de um termo de aceleração que é obtido aqui. Então, você basicamente consegue, você tem um time step, né? E você consegue obter uma nova posição, uma nova velocidade, uma nova aceleração e por aí em diante. Qual o problema disso daqui? Vocês estão vendo que essas equações elas são dependentes de um time step, né? Então, eu não posso tacar um time step muito grande aqui. Eu posso colocar, sei lá, 5 nanosegundos de time step, porque senão você vai ter um deslocamento muito grande, né, da tua partícula. E isso daqui você não vai chegar nunca, você está sendo somente vai de um lado para o outro e no final das contas vai explodir energeticamente. Então, o ideal é você colocar um time step de 1 femtosegundo se você estiver trabalhando com hidrogênios que estão se movendo, né? Ou seja, que essa ligação aqui ela está se movendo. Por que eu estou falando de hidrogênio? Geralmente tem muito hidrogênio em qualquer sistema. Então, essa ligação aqui, hidrogênio, com qualquer outro material, se você deixá-la, se você não fixá-la, né, porque você pode também fixar essa ligação em um determinado valor, um constraint, se você deixá-la móvel, o que vai acontecer é que no final você vai precisar de um time step muito pequeno, né, um time step de 1 femtosegundo. Então, você pode chegar a 2 femtosegundos, você deixar essa tua ligação aqui do hidrogênio, com o que seja, como uma constraint, né, como um valor fixo. Por que é interessante para mim aumentar o meu time step? Né? Porque você vai ter, vamos dizer, a tua simulação, ela vai ter vários steps, né, vai ter vários passos. No final das contas, você vai ter um tempo. Então, se você consegue dobrar o seu time step, ainda mantendo ele razoavelmente pequeno, você vai ter a sua simulação na metade do tempo, em teoria. Então, essa é a vantagem, vamos dizer assim. Na verdade, na realidade, não é bem por aí, né? Você tem outras coisas que também são levadas em conta, mas você tem uma redução do teu tempo de simulação. Que é o que eu acabei de falar, né? Constraints, que é você fazer você colocar esses fixed point lengths, né? Você colocar as ligações em um valor fixo. Né? Como eu falei, você permite time steps maiores, né? 2 femtosegundos. E, além disso, você também pode colocar como constraint a molécula inteira. Você pode simplesmente deixar, por exemplo, uma molécula de benzeno, que para todo caso ela é praticamente fixa, né? Então, não é tão interessante você explorar as interações intramoleculares de um benzeno. O benzeno fixo, ele não vai se mover tanto. Agora, se for sei lá, um heptano, vou fazer 7 aqui, o heptano ele vai ter outras formações. O heptano ele pode estar assim, o heptano ele pode estar, sei lá, assim. Então, essas diferentes estados intramoleculares dele que valem a pena ser explorados. O seu benzeno, ele não vai sair dessa configuração. Não vale muito a pena. Então, você pode simplesmente deixar a molécula rígida. Tem algoritmos que são usados para isso, né? Que é o Harrow, o Shake, e vários outros que conseguem colocar essas moléculas como rígidas, mesmo no âmbito de uma simulação de dinâmica molecular, onde todo o resto está se movendo. Você pode também fazer um freeze, né, que você simplesmente considerar os átomos, que é muito interessante para sólidos, né? Sólidos não se movem tanto. Então você pode considerar os sólidos também rígidos. Às vezes é um pouquinho problemático, às vezes dependente do software, ele quer que esses átomos se movam por qualquer coisa, eles querem que esses caras se movam. Então, às vezes, isso é um pouco chatinho, tem que ter um pouco de cuidado, principalmente se você tem uma porção do teu molécula que está rígida interagindo com algo que move muito. Às vezes dá
um bug, né, no seu software. Termostatos e barostatos. Isso daqui é um pouquinho mais chato, né? Basicamente são termos que são introduzidos para você ter um controle de temperatura ou pressão. Eu, por interesse do tempo, não quis alongar muito o que é um termostato, barostato, mas só queria dizer que tem vários deles, né? Tem o de Berentzen, Moser-Hoover, Langevin, e também tem vários barostatos, Berentzen, de novo, Painel Raman, Martina Tuckman, Tobias Klein, tem vários. Os mais utilizados, ou então os mais utilizados por mim, no caso, seriam o Moser-Hoover para o termostato e o Berentzen, porque são estáveis, porque para a maior parte dos casos funcionam, né? Então, mas só para dizer que você não pode confiar sempre no seu termostato e no seu barostato. Você tem que olhar como é que a sua evolução de temperatura está acontecendo, sua evolução de pressão está acontecendo. Tem vários casos, por exemplo, inclusive em MOFs, né, que você, para avaliar, por exemplo, as propriedades mecânicas de MOFs, foi provado que o Berentzen falha miseravelmente. Então, para alguns casos, você tem que realmente explorar e ver quais são os termostatos que estão funcionando. Às vezes tem uns muito diferentes, né? O próprio Martina Tuckman Tobias Klein, você vê que tem 4 pessoas aí, precisou de um certo tempo para chegar até lá. Tem o Martina Tuckman Klein, tem o Martina Tuckman Tobias Klein. Então, tem vários desses termostatos e dos barostatos aí. Performance. Eu falei anteriormente sobre GPUs, né? Isso que é muito interessante, porque a gente está falando aqui de você computar a interação, você ver essas interações de determinados time steps e tal. Isso aqui a gente está falando, às vezes, aqui de centenas de milhares de átomos, dependendo do seu sistema. Às vezes, para você modelar, no caso, imagina que você está vendo a liberação de uma droga a partir de um polímero em água, né? Isso é um sistema gigantesco. Para você trabalhar só com um CPU, uma CPU, esquece. Você não vai nunca trabalhar o seu laptop usando só uma CPU, você não vai conseguir. Agora, se você paralelizar, se pegar, sei lá, 16 CPUs, 20 CPUs, paraleliza isso, então você tem as interações sendo analisadas em vários CPUs ao mesmo tempo, você consegue agilizar. O problema é que quando você está fazendo essa sua divisão das interações em vários CPUs, você tem um problema de comunicação de uma CPU e outra. Então, tem um tempo de comunicação entre essas CPUs e para você obter o valor final. Então, você não pode fazer essa paralelização infinitamente, certo? Por exemplo, você consegue fazer uma análise, né, do tempo com o número de cores que você está utilizando. Geralmente você tem isso daqui, né? Você tem um tempo que é reduzido a partir do momento que ele não vai ser reduzido mais. Né? Porque você pode colocar um número de cores que você quiser, por causa do tempo dessa comunicação entre uma CPU e outra, você perde a sua eficiência. O problema maior, gente, é que você tem uma CPU, a CPU ela é inteligente, né? A CPU ela faz mais de uma atividade. A CPU ela pode ser usada para ligar o seu laptop, para ver um arquivo de texto, ela pode ser usada para o cálculo em si que você está fazendo, pode ser usada, sei lá, para um PowerPoint, uma apresentação. Então, a CPU ela tem várias atribuições. Agora, você pode se beneficiar de uma coisa burra, que é uma GPU. A GPU ela é burra, porque ela só faz uma coisa. No caso, ela só vai fazer, se você colocar o seu cálculo aqui, ela só vai ser usada para o seu cálculo. Então, toda essa CPU aqui, todo o poder computacional dela, desculpa, GPU, né, ela vai ter, que é a sua placa de vídeo, ela vai ser usada única e exclusivamente, basicamente, para o seu cálculo. Por isso que ela consegue ser ordens de magnitude mais rápidos, inclusive do que múltiplos CPU. Eu estava falando com o Daniel, acho que anteontem, não, que eu estava fazendo um cálculo com 16 CPUs.
certo? Era um cálculo simples, né? E isso durou, acho que não, isso durou 7 minutos, esse cálculo. 7 minutos. Com a GPU, o mesmo sistema, uma GPU, durou 46 segundos. Então, é muito, muito, muito mais válido, né? Principalmente para cálculos de dinâmica molecular, você trabalhar com GPUs. Então, por isso que no tutorial seguinte que a gente vai fazer, eu vou trabalhar com software, que é o OpenME, que é muito fácil de se trabalhar com essa GPU. Poderia ser o LAMPS? E o LAMPS também é utilizado com GPU, só que por sorte instalando o LAMPS com GPU eu consegui, mas foi inferno. Então, eu queria, para não economizar a quantidade de cabelo brancos de vocês, eu vou fazer a utilização do. Desculpa, não é o OpenMM, do OpenMM, certo? OpenMP é uma estratégia de paralelização. Enfim. Quais são os problemas, né, principais, né? Quais são os mais comuns problemas encontrados, né? Os mais comuns erros encontrados quando você vai fazer uma dinâmica molecular? Primeiro, você partir de um estado que não tem uma minimização. Então, é interessante você minimizar o seu sistema antes, para que você não tenha uma situação, sei lá, um átomo muito próximo do outro. Quando for feita a computação da energia disso daqui, a energia vai ser muito elevada. E tem um limite que o sistema pode atingir de energia antes que a simulação dê erro. Então, se um átomo estiver muito perto do outro, o que isso aqui vai acontecer vai ser que vai gerar um erro logo de cara e você, para evitar isso, é bom fazer uma minimização do sistema. Um erro muito comum é você usar um campo de força errado. Às vezes, o campo de força não é suficiente para não é o adequado para a tua simulação. Né? Às vezes, o teu campo de força não é o certo para aquele sistema. Isso aconteceu várias vezes acho que em todo mundo que trabalha com simulação molecular que utilizou um campo de força que não é adequado. Às vezes a sua equilibração não foi suficiente. Às vezes você precisa de mais tempo para atingir um determinado equilíbrio. Às vezes você está no local de mínimo energético e você precisa de mais tempo para chegar lá. Ou às vezes você está somente nesse estado de mínimo energético e você pode ficar o tempo que for que não vai sair. Aí é importante para esse caso que você utilizar várias réplicas de um sistema se você estiver trabalhando, por exemplo, com polímeros, né? Porque polímeros eles vão se novelar de diferentes formas e às vezes o estado inicial influencia muito na propriedade final. Então, você fazendo várias réplicas desse sistema pode te ajudar. Então, é praticamente importante para sistemas que estão interconectados, né? Novelados. Exemplo, um polímero. Né? Aplicações práticas. Difusão. Aqui é o caso talvez mais emblemático da dinâmica molecular, né? Importante. E eu decidi realmente pegar um caso bem feio para mostrar como é que você derivaria esse teu mean square displacement. Já um spoiler alert aqui, o que fizeram aqui para derivar, né, eu peguei isso aqui do Ember Chat, né, do chat do Ember. A pessoa que derivou essa tua linha aqui está errada. Mas vamos primeiro de casa. Como é que você consegue obter o coeficiente de difusão a partir de uma simulação? O que você vai pegar vai ser os seus mean square displacement. Vamos dizer que você tenha uma molécula de O2. Aqui o seu O2. E ele vamos dizer que seja só um gás de O2. Ele vai vibrar, né? vai se transladar em determinadas direções. E de acordo com o nosso amigo Einstein, ele conseguiu verificar
né, que a partir do movimento browniano, que essa translação, né, essa movimentação meio que caótica dos átomos, elas podem ser correlacionadas à difusão própria deles, né, que é o self-diffusion, né? Não, não confundir com a difusão relativa a outros átomos, que é o self-diffusion, para você fazer a relação de difusão do oxigênio, vamos dizer assim, com relação a outros átomos, você tem que modificar isso aqui. Mas, enfim, você pode obter a partir do... Vamos dizer que essa molécula aqui está numa determinada configuração inicial, R0. Ela vai se movimentar depois para R1, depois para R2, etc, etc. Então, você consegue pegar, vamos dizer assim, a distância do R1 para o R0, em um determinado tempo, né, seria tal valor. Depois, no tempo 2, seria tal valor. E por aí vai. E você consegue obter a soma de tudo, né, dividido pelo número de moléculas. Dividido pelo número de moléculas. Porque, Paulo, mas essa molécula está indo aqui, vai ser infinito? Não, porque ela vai em uma direção. Como essa grandeza vetorial, se ela for em outra direção, ela é cancelada. Então, o que você vai ver, no final das contas, é realmente o movimento, né? Como qualquer vibração é meio que cancelada a partir disso. E no final das contas, você consegue obter a difusividade, certo? Pelo tempo, né? Que é 1 dividido por 6t do teu mean square displacement. Por que 6? Porque esse daqui, originalmente, seria 1 sobre 2t, né? Para mas assim, para o eixo x, outra para o eixo y e outra para o eixo z. Então, para você fazer a global, você teria que dividir por 1 sobre 3, né? Beleza, Paulo, ok. Aceito. Agora, como que a gente consegue, onde que eu vou fazer como que eu vou usar isso na prática, né? Bom, como vocês estão vendo aqui, você pode colocar, vamos dizer assim, você pode chamar o seu MSD. Olha, gente, eu fiz o design aqui dessa apresentação pensando antes do meu dedo quebrar. Então, vamos, vamos me dar uma colher de chá aqui. Então, o seu MSD, certo, vai ser 6 vezes a sua difusividade multiplicado pelo tempo, né? Então, se você fizer um plot MSD por T, que você tem aqui, você teria, no caso, você era para ter uma reta, certo? Com 6D como seu coeficiente. Então, seria algo assim, né? Na reta. Não sei o que é. Então, o seu alfa dessa reta seria o seu 6D, né? Mas não é o caso aqui. Por quê? Porque às vezes você tem um sistema que não equilibrou, que não está no seu estado inicial bem equilibrado, né? Então você tem aqui que é um sistema um estado balístico, né? Que você não está bem equilibrado aqui no começo. E por que o fim está assim? Porque na verdade você não vai pegar o seu R0 no estado inicial do inicial. Você vai pegar e vai quebrar por eficiência e também por aumentar a sua amostragem, você vai quebrar isso em vários estados para você gerar um número maior de MSTs. E no final das contas você vai ter uns erros acumulados que vão ficar basicamente nessa região aqui. Então, numa curva como essa, onde que eu pegaria onde que eu analisaria o meu MST? Aqui. Você já consegue ver que isso daqui parece mais com a reta do que o que quer que seja que essa pessoa tentou traçar aqui. Então, você tem que usar, certo? Valores, uma região adequada para sua simulação do seu MST. Continuamos aqui, então. Cálculos de propriedades mecânicas, né? Além da difusividade, que eu demorei um pouquinho de tempo, porque é muito importante, você pode fazer outras coisas. Você pode obter, por exemplo, a temperatura de transição Whittier, né? Glass Transition Temperature, que é muito importante para polímeros, né? Que é basicamente você ver onde que o seu polímero deixa de estar no estado de rubber, né? Que ele está mais fluido, né?
para você ter um estado de vítreo, né, que o polímero basicamente está parado ali. E você pode pensar, isso é importante para várias coisas. Imagina, sei lá, imagina que você tem um computador aí que tem algum plástico nele. Você não vai querer que na temperatura ambiente esse teu plástico seja viscoso. Você quer que ele fique vítreo, né? Você quer que o plástico fique lá rígido. Então, é importante que esse material, na temperatura ambiente, ele esteja numa configuração vítrea. Então, você pode estudar isso usando simulação molecular. Você pode usar também simulação molecular para fazer cálculos de stress strain, né? Ou seja, você vai ver o quanto que é rígido o material. Vamos dizer, celulose. Celulose é um carboidrato, né? Um polímero muito... Um polissacarídeo, desculpa. Um polissacarídeo muito rígido, né? Então, ela vai ter lá essa rigidez que ela pode ser medida se você fizer diferentes adições, né, se você faz deformação na sua célula unitária, que basicamente você vai também, por consequência, deformar um pouco as ligações e com isso você consegue ver qual que é o efeito, né, em termos de estresse, que é mas, enfim, tem várias outras propriedades, permeação, condutividade iônica, viscosidade, quantidade térmica. Você pode analisar também coisas como quais são os pontos iniciais, né, de uma catálise. Você não vai rever a reação. Reaction rate está errado. A não ser que você use um react da vida, mas não é o caso. Então, mas você vê outras coisas, vê catálise, né? Por exemplo, qual é o sítio que começou a minha catálise, né? Qual é o sítio que começou a minha reação? Você consegue ver self-assembly, né? Que é como auto-organização de determinados materiais. E você também consegue ver coisas que você vê também em Monte Carlo, como a questão da análise microscópica. Um exemplo mais clássico disso é a função de distribuição radial, o Radio Distribution Function, ou RDF, né? Que você basicamente vê como que um determinado grupo de partículas, né, estão mais próximos ou mais distantes de um do outro. Basicamente um histograma de distância, né? Isso aqui é a função do volume. E com isso te diz, vamos dizer assim, qual é a maior possibilidade, nesse caso aqui, por exemplo, de um trabalho que eu fiz, que você tem um alumínio de titanato, né, e absorvido de água, e você vê, por exemplo, qual é a probabilidade da água, qual é a força de interação, né, a interação da água com água, né, que ela tem essa distância aqui, 2,8 normalmente, e a interação da água com o grupo PAOH é mais intensa, né, 2,5, acho. Então, você vê que a água ela prefere estar interagindo com o pH que com ela mesma. Então, isso é indicativo de um sistema que é bem hidroscópico. Então, no caso da aplicação disso aqui, que era para captura de água e bomba de calor, é muito interessante. Você pode ver também coisas como qual o tempo, né, que uma ligação está ocorrendo, que uma interação está ocorrendo. Né? Isso pode ser usado a partir de autocorrelation functions, né, que elas te dizem quão persistente uma interação é. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma ponte de hidrogênio como essa daqui. Né? Vamos dizer que você, além de saber que, beleza, minha molécula de água, ela interage mais fortemente com esse grupo pH, mas essa interação, ela é perene ou ela é intermitente? Ela está correndo aqui mais forte, ok, mas depois a água quer ir para outro lugar? Ou ela interage e ela fica aqui? Então, você pode usar coisas como a função de autocorrelação para você saber o tempo médio de uma interação com respeito a outras. Você também pode usar a dinâmica molecular em outras aplicações mais específicas, né, para biomoléculas, né, como ligações em proteínas. Então, você vê, por exemplo, a energia livre de ligação, o pathway, né, que foi o caminho para você chegar lá, diferentes conformações. Isso pode mudar a conformação energética, né, que, como eu falei, protein folding, né, que é essa
novelamento da proteína. Por aí vai. Na próxima, então isso com isso eu acabo aqui. Passei bastante, dá 1 hora, desculpa aí, agradeço a todo mundo pela paciência. Na próxima sessão eu vou falar do OpenMM. Eu não criei esse tutorial, um tutorial que já está na internet, mas é bem interessante já para mostrar de uma forma bem intuitiva de como que a gente pode usar dinâmica molecular na prática, né? Com isso, eu termino aqui por hoje. Agradeço a todo mundo. Show, Paulo. Obrigado. Pessoal, alguém tem alguma consideração a fazer aí? Apresentação? Dúvidas? O pessoal aí que entrou agora no laboratório, não se assustem, tá? Desculpa a primeira parte, é bem pesado mesmo, mas era só para mostrar não se que existe uma ligação entre o que você está fazendo no computador e o fenômeno macroscópico. Paulo, eu tenho só uma consideração a fazer aqui. Quando você falou lá do time step, né, que você usa, né? O sugerido era 1 phantom segundo, né? E aí acontece que quando você quer simular muito tempo, por exemplo, por causa da integração, você acaba levando um erro lá para o final da tua simulação. Tô certo? Basicamente, você tem você não é nem no final, você tem um erro a cada time step, né? Então quanto mais time step você fizer, mais erro você vai levando lá para os últimos segundos, né? Isso. Tem alguma forma de contornar isso, Paulo? Cara, não, porque todo integração, né, integração computacional, no caso, né, que você usa, tô tentando chegar aqui lá. Onde é que tá, Deus? Aqui. Não, foi depois. Toda integração você vai ter um erro que é inerente, né? Então você não tem como meio que você sair disso. O que é ideal é você tentar diminuir o número deles, né? O que é ideal é você diminuir o número deles. Só que para diminuir o número deles, você tem que aumentar seu time step, né? E aí você fica como... Você tem estratégias para isso, uma delas, né? Que é você fazer essas constraints, né? Para os átomos de hidrogênio. Mas, infelizmente, é um dos problemas. Mas você tem também outras coisas, né? Você tem um erro inerente aí, né? Que você leva, que é muito, esse erro é muito mais propenso quando você tem um NVT, né? Muito mais do que quando você tem um NVE, né? Que é o microcanônico. No microcanônico, esses erros geralmente eles são menores. Mas quando você está no NVT ou no NPT, né? Então, esses erros eles geralmente são maiores e eles são corrigidos depois com o teu termostato. Então, o termostato, por isso que o uso de termostatos, barostatos é bem interessante, porque também você consegue corrigir um pouco as flutuações internas da simulação. Tem alguma recomendação de tempo máximo que você pode... Tempo máximo não, número de passos que você daria? Cara, eu não iria muito longe, muito acima de... Da casa de micro. Tá. Eu não iria muito acima de micro. Micro é onde você quer parar. 2, 3 microsegundos. Tem gente que vai até 20, né? Tem gente que, por exemplo, eu tentei até 30 microsegundos quando eu estava tentando ver a formação de clatratos. Mas você realmente vê um troço, começa a ficar um pouco esquisito depois dos 5 microsegundos. Aí começa também a entrar o limite computacional também que você tem, né? Mas no caso, como eu te falei, é o caso da GPU, né? A GPU que ela te permite. Sim. Mas mesmo com GPU, então você tem um limite. Você sempre vai ter um limite de tempo, né? Independente do teu sistema também. Alguém que fala mais alguma coisa? Então acho que é isso, Paulo. Obrigado aí. Muito bom ter você aí com a gente de novo e vamos para cima.
tá? Quem tiver, quem não está a fim de uma pergunta agora e que está com dúvida ainda, pode, pode mandar a pergunta no chat, ou pode mandar a pergunta para mim, não tem problema, tá? Vai ter a continuação do workshop também, né? Acho que quando a parte prática entrar mais, Paulo, vai acabar ficando um pouco mais claro, né? Para os meninos, né? O que é que a gente está querendo fazer aqui. É. É isso? Eu vou mandar para ti, Daniel. Beleza, vou mandar para ti esse É, tutorial, tu dá uma olhada show, também, tá? show. Manda a apresentação também, Paulo. Beleza, Coloca lá no grupo, tá? massa. Beleza, então. Show, Obrigado aí todo mundo. show. Valeu, Paulo. Obrigado. Boa noite aí. Boa noite. Valeu. Até mais. Mais. Tchau, pessoal.